Irmãos, boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo bíblico orando. Vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos abençoe. Que o Espírito Santo nos dê compreensão, entendimento do texto bíblico e que a gente saia edificados, pela palavra do nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Santo Deus, graças damos a Ti, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua palavra que nos assiste todos os dias, ó Deus, da Tua verdade, que alimenta a nossa alma, a nossa fé, que nos faz, ó Deus, viver neste mundo, entendendo, ó Pai, que há um Deus no céu governando todas as coisas, e que a nossa vida e a nossa história está, ó Pai, nas Tuas mãos. Nós te louvamos, porque a Tua palavra nos garante de que o Senhor venceu todas as coisas, e é nessa esperança, ó Pai, que caminhamos aqui na terra. Abençoe os irmãos que estão presentes, fale ao nosso coração pela Tua palavra, e é no nome de Cristo, ó Deus, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, estamos aí na nossa série, o livro do Apocalipse é a nossa série, então a nossa intenção é estudar o livro inteiro. Já vimos até aqui que o livro do Apocalipse não pode ser lido de maneira cronológica. O livro não tem essa proposta. Para que a gente entenda a mensagem e todo o significado do livro, a gente precisa dividir o livro em 7 partes. É a mesma história sendo contada 7 vezes por 7 pontos de vista da mesma história. Então é a história da redenção, com começo, meio e fim, a criação, a queda, a salvação, a consumação de todas as coisas. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Estamos na parte 2, que é do capítulo 4 ao capítulo 7, e o tema da parte 2 é a vitória da igreja e seu sofrimento por causa do seu testemunho. Estamos ainda vendo o trono de Deus. Lembra aquela primeira visão celeste do trono de Deus? É a parte 6 do trono de Deus. Hoje nós começaremos a ver os selos e vamos estudar já o primeiro selo. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, 1 e 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, o que vimos até agora? Vimos que o Cordeiro, que é o próprio Cristo, tomou o livro esse que estava na mão daquele que estava sentado no trono, e agora ele vai abrir o livro e os seus 7 selos. Vimos que esse tomar de Cristo do livro, na verdade, foi uma apropriação, porque o livro foi a recompensa da sua vitória. Então, o que Deus deu a Cristo, porque ele venceu, porque ele completou a sua obra de salvação aqui na terra, veio, se encarnou, foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu vitorioso aos céus. O Senhor deu o livro que contém os propósitos, os decretos de Deus, a ação de Deus no mundo para fazer valer o plano de redenção. Então, assim, é direito do Cordeiro não só pegar o livro, como desatar, abrir os seus 7 selos. Esse é o texto que nós veremos. Agora nós veremos essa sequência na visão. Ainda estamos vendo aquilo que João viu da visão do trono de Deus, mas existem vários acontecimentos rolando a partir desta visão que continua do trono de Deus. Isso tudo está acontecendo naquela visão que João tem do trono de Deus. Esse talvez, irmão, seja talvez um dos textos mais famosos do livro do Apocalipse, porém também um dos mais interpretados de maneira confusa e equivocada, Os Cavaleiros do Apocalipse, parece até nome de filme, Filme de terror, filme de fantasia. Realmente as
pessoas dão vários significados a esses cavaleiros, várias interpretações sobre os selos, e nós vamos adotar aquela interpretação que mais condiz com o texto bíblico, com o contexto, né, com os textos que fazem parte da narrativa que João está trazendo aí para nós. E tudo isso que nós veremos aqui é consequência daquilo que nós vimos já no capítulo 5. Então, irmãos, é o capítulo 5 que nos faz compreender o capítulo 6. Não dá para você pegar o capítulo 6 do livro do Apocalipse, isolá-lo do capítulo 4, do capítulo 5 e tentar aplicar algumas interpretações do capítulo 6, que é os cavaleiros, os selos. Não dá para fazer isso. Então, é o capítulo 5 que vai me dar o entendimento do capítulo 6. Né? Então, os selos estão em conexão com tudo aquilo que nós já aprendemos no capítulo 5. Então, irmão, se nós não compreendermos o capítulo 5, se a gente não compreender o capítulo 5, o capítulo 6 não vai fazer muito sentido. Né? Qual foi a conclusão do capítulo 5 que nós tivemos? É no capítulo 5 que nós vemos a coroação do Cordeiro. Cristo, Jesus, foi coroado no céu, né? Todos os seres viventes, os 24 anciãos, prestam a adoração que prestaram a Deus, Pai, que estava sentado no trono, por causa da sua obra completa. Então, por causa de ter sido morto, por causa de ter vencido, com o seu sangue ter comprado os eleitos, aqueles quem Deus separou para ser seus, agora, através da sua morte, da sua ressurreição, a sua obra, a obra de Cristo. Ele agora pode pegar aquele livro e abrir os selos. Então, abrir os selos foi consequência da coroação de Cristo no céu. Por isso que ele consegue tomar o livro. Né? Então, a obra de Cristo, a obra de redenção de Cristo, mostrou que ele se tornou vencedor sobre o pecado e sobre o mal. Lembra que nós vimos aqui que Cristo destronou o reino paralelo do diabo, quando ele sobe à presença de Deus vitorioso? Vitorioso sobre a morte. A morte é consequência de quê? Do pecado. Se a morte não vale mais, não tem poder mais, o que Cristo derrotou? O poder do pecado, né? A condenação à morte. E por consequência, Cristo destrói completamente a obra do diabo. Né? Então Jesus conquistou essa vitória sobre Satanás. Né? Com o pecado, o mundo e o homem se tornaram então escravos e estão sob o domínio de Satanás. Né? Lembra que nós vimos isso? Nós vimos que quando o homem pecou lá no Éden, não só o homem, como toda a criação tornaram-se reféns do pecado. E automaticamente isso torna o homem e a criação sob o domínio do diabo. Por isso nós temos um reino paralelo. E a Bíblia fala disso. A Bíblia diz que aquele que não está em Deus, que aquele que não é amigo de Deus, é amigo de quem? Está sob o domínio de quem? Do diabo, de Satanás. Então, irmãos, quem não se converteu a Cristo ainda, quem é o Deus dele? O diabo. E a Bíblia fala disso. Existe um reino paralelo, né, ao reino de Deus, um reino parasita, que por causa do pecado pôde ter esse domínio. Então a Bíblia nos fala desse domínio e desse poder que o diabo realmente tem sobre o mundo e sobre o pecador. Sobre o mundo que está em condenação e sobre o pecador. Então vamos ver aí? Então a Bíblia nos mostra que o diabo ele tem um reino. Lucas 11, versículo 18. Lucas 11, 18. João 14, 30.
Isso aí. Então a Bíblia deixa claro que o diabo tem um reino, né? Na explicação que Jesus dá lá sobre os demônios, né? Sobre o seu reino, chama o diabo de príncipe deste mundo. Então a Bíblia traz essa ideia de que existe um reino paralelo ao reino de Deus, o reino do mal, né? Mas o diabo exerce também domínio sobre o pecador e sobre o mundo que está em pecado. Efésios 2, 1 e 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, nas quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um domínio sobre o pecador. Antes da conversão, como que nós estávamos? Sobre esse domínio. Fazíamos as coisas segundo as nossas inclinações, né? Sobre o domínio do diabo, as potestades. Colossenses 1,13. Então, onde nós estávamos? No império das trevas. Perceba, fomos transportados para um outro reino. Olha que interessante. Filiação. O diabo tem filho, sabia? Vamos ver aí. 1 João 3, versículo 8 e versículo 10. Que pratica o pecado, prossegue o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui é 10 ou O 8 e o 10. nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Fica bem claro aí, João, até trazendo essa ideia do reino, né? Então, quem pratica o pecado é filho de quem? Até aquela pessoa mais boazinha do mundo crê até em Deus, religiosa. O que vocês acham? Vocês acham que é uma pessoa bem boazinha, que não faz mal a ninguém, que vai crer em Deus, né? É filho do diabo. A única forma de sermos filhos de Deus é como? João nos explica. Qual é a forma que Deus nos deu o poder de sermos, nos tornarmos filhos de Deus? Ou seja, não somos. A partir do momento que pecamos, quem se torna nosso pai? É o que João está explicando aí. O diabo. Nascemos filhos do diabo, criaturas de Deus, mas filhos do diabo. Em que momento nos tornamos filhos de Deus? Porque não somos. Por Cristo. Aqui João explica, né? Aquele que crê no Filho de Deus. O Senhor nos deu o poder de sermos filhos. Tanto é que o Senhor nos adota como filhos, por meio de Cristo, correto? Influência, segunda aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, esse reino, esse domínio, essa filiação, essa influência, o diabo exerce sobre quem? Sobre os seus filhos. Qualquer um que não é convertido a Cristo está sob o domínio. E se ele for um presidente? E se ele for um líder religioso? Ele estará não sob a influência de Deus, né? Mas sob a influência do diabo. Então, Satanás ele tem esse domínio, esse reino paralelo sobre os pecadores e o mundo pecador. Então, Satanás pensou que com a morte de Cristo,
aquilo seria o fim de Cristo, né? Porque Cristo ali morre, né? E o próprio diabo usa os seus instrumentos para que Cristo morresse, porque ele pensava que Cristo morrendo, tudo estava acabado, né? Judas Iscariotes foi um deles. Então o diabo ele vai usar os seus instrumentos humanos para cumprir o seu desejo. Então o desejo do diabo era que Cristo fosse morto. E ele usa os seus instrumentos para isso. Tá vendo? João 13, 26 a 27. Quem pode ler para nós aí? Respondeu Jesus: a quem lhe der um pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou em Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. A ideia é que Cristo conversa com o próprio diabo, né? Porque Cristo só conversa com Judas quando o diabo. Então, é como se através de Judas Deus falasse com o próprio Satanás: vai e faz o que você pretende fazer. E qual era a intenção do diabo? Matar Jesus. O diabo, irmãos, ele não é onisciente. O diabo não sabe os propósitos de Deus. O diabo não tem conhecimento daquilo que está na mente de Deus. O que o diabo conhece sobre os planos de Deus? Aquilo que ele revelou até agora. Mas ao longo, essa revelação aqui completa foi nos dada por agora, né? Então o diabo foi conhecendo o que Deus pretendia ao longo da história junto com o povo de Deus. A cada nova revelação, o diabo conhecia algo novo, mas conhecer perfeitamente o que aconteceria, o diabo não sabe. Ele não tem conhecimento dos propósitos de Deus, né? Ele só sabe aquilo que Deus revelou. Por isso que ele é facilmente derrotado por Cristo. O autor aos Hebreus, ele nos conta sobre essa vitória de Cristo sobre o diabo. Isso que João está nos contando de uma maneira fantasiosa, de uma maneira simbólica, no capítulo 5 do Apocalipse, o autor aos Hebreus, no capítulo 2, explica, irmãos, de maneira prática, qual foi o efeito de tudo aquilo, né? O que estava por trás. Vamos ler aí, o capítulo 2 de Hebreus, todinho. Aí vê alguém aí que gosta de ler. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de antes, depois da transgressão ou desobediência, recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, com sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu Deus testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho dela que o visites? Fizeste o teu povo menor que os anjos, de glória e de honra pelo ar, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Deus sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa, e porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos agora, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica com a instrução que santificado, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos,
E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e eu e os filhos que Deus me deu. Disso, pois, que os filhos têm participação em poder de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquilo que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrasse todos pelo pavor da morte que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido esquentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Perceba como casa perfeitamente com a descrição de Apocalipse 5, Cristo sendo coroado, Cristo tirando o domínio e o poder que o diabo tinha. Quem detinha o poder da morte? O diabo. Cristo foi lá e tira isso da mão do diabo, né? Então, irmãos, na cruz, Cristo destruiu o domínio e o poder de Satanás no mundo. Quer ver? 1 João 5,19. Então o mundo estava sob o domínio do maligno. Porém, com a vitória de Cristo, é o que Hebreus está contando aqui para a gente, Cristo foi coroado de glória e honra. João descreveu para nós, no capítulo 5, de uma maneira fantasiosa, através dessa visão que foi dada a ele. Então o reino do diabo agora foi destruído. E o seu poder de acusação. Irmãos, perceba algo em relação à história da redenção. Até a morte de Cristo, até o momento em que Cristo não tinha morrido ainda, até esse momento da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o diabo, alguém sabe o que significa a palavra diabo? A gente estudou aqui. Adversário. Quase. Acusador. Adversário é Satanás, em hebraico. Então a gente estudou aqui uma vez que o diabo não tem nome. A Bíblia só refere a ele com adjetivos. Nunca foi nos revelado. Lúcifer não é nome do diabo, tem nada a ver, a gente estudou isso aqui, né? Então o diabo, o acusador, sempre estava na presença de Deus no céu, acusando o povo de Deus dos seus pecados. Enquanto Cristo não veio, irmãos, cumprir e pagar a dívida, o que o cobrador faz? Cobra. O diabo chegava na presença de Deus e falava assim: tem visto o teu servo Jó? Estão fazendo a conexão agora com as coisas que a Bíblia nos apresenta? A partir do momento que Jesus sobe, coroado, porque ele venceu o domínio do diabo, o diabo agora é expulso do céu. Ele não pode mais ir à presença de Deus, nos acusar dos nossos pecados. É como se o diabo, antes da vitória de Cristo, de sua morte, subisse diante de Deus e falava assim, jogasse na cara de Deus: aí ó, o Senhor diz que esse povo é seu, mas cadê a dívida paga? Eles são meus, não são seus. Estão sob o meu domínio. Eles são meus. Eles me pertencem, porque a dívida não foi paga. E o diabo usava o próprio Deus como argumento. Porque quem nos condenou à morte e ao inferno? A lei de Deus. O próprio Deus deveria fazer valer a sua própria lei. Ele sabe disso. Por isso que o próprio Deus veio, se ofereceu para pagar a dívida. Porque era só dessa forma. Né? Bonito, né? Então o capítulo 5, irmãos, descreve de Apocalipse a posse do reino. Então a morte na cruz de Cristo foi o pagamento da dívida que o povo de Deus tinha. Então na ascensão de Jesus vence pelo seu povo e o diabo agora é derrotado. Quer ver um texto que vai fazer sentido também para nós? Juntando tudo, esse quebra-cabeça, Romanos 8, 31 a 35. Romanos já está depois
da história aqui, né? Da ressurreição de Cristo. Olha quantos anos depois, né? Que Paulo escreve aos Romanos. Então, ou seja, depois da obra consumada. Romanos 8, 35, 31 a 35. Está vendo, irmãos, como esse versículo agora faz mais sentido ainda? Paulo está contando tudo o que aconteceu, João descreve no capítulo 5 do Apocalipse, de uma maneira fantasiosa, né, através dessa visão que ele tem. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Quem pode nos acusar de alguma coisa? Ele nos justifica a presença de Deus. Então, quando Jesus sobe aos céus, na sua ascensão, é nesse momento que o diabo desce à terra, né? Isso nós veremos de uma forma mais clara lá no capítulo 12 do Apocalipse, que João vai descrever a queda do diabo, o diabo vindo ao mundo, porque ele foi expulso. Som, da presença de Deus. Deu chute. Som, voltou. Som. Então, irmãos, no capítulo 5, Cristo vence, o Cordeiro vence, com o seu sangue, né, porque o preço dessa obra foi o seu sangue derramado. O que Cristo pôde realizar com o seu sangue? Lá no capítulo 5, que a gente já viu. O que Cristo fez com o seu sangue? Derramou, mas ele fez o quê? Sim. Não, no capítulo 5 do Apocalipse. Depois inventar, não, é para olhar no texto. Está tudo certo que os irmãos disse, mas no texto. Som, som. Está arrumando. Viu aí? Viu? Som. Vou no Gogó que eu acho que dá, né? Capítulo 5, ninguém achou não? Versículo 9. Isso aí. O que o sangue dele fez? Compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a obra de Cristo, irmãos, teve qual objetivo? A obra dele teve um único objetivo: comprar para Deus aqueles que ele chamou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O plano é de quem? De Deus. Mas quem executa o plano? O Filho. Então o Filho foi lá, derramou o seu sangue e agora ele comprou para si, pagou o preço. O diabo não tem mais domínio, né? Todos que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. O sangue dele possibilitou isso. A vitória dele fez com que ele agora tome o livro. O que vai acontecer no capítulo 6? O Cordeiro vai abrir o livro, correto? Né? Agora, esse livro aberto, Cristo tendo a autoridade de abrir esse livro, Cristo vai fazer valer na história, dentro daquilo que o plano de Deus estabeleceu, para salvar as pessoas. Já que ele comprou, agora na história ele vai fazer realizar o plano de Deus. O que estava escrito dentro daquele livro? O plano de Deus para salvar o homem. Só que o livro estava fechado, não havia possibilidade, porque o preço tinha que ser pago. Quando João vê aquele livro fechado, todo o plano redentivo de Deus de salvar o mundo, o que João faz? Chora, porque não tem ninguém capaz de executar o plano de salvação. Só que aí João vê quem? O Cordeiro, que como tendo sido morto, mas venceu, e ele, por causa de sua obra
quebra, toma o livro e abre o livro. Eu vou fazer valer agora na história o plano da redenção. Então, irmãos, o capítulo 6 não pode ser visto como algo que vai acontecer lá no futuro. Não. O capítulo 6 é consequência daquilo que Cristo realizou na sua obra aqui na Terra. Então, o capítulo 6, ele já está acontecendo, desde o momento em que Jesus ressuscitou. Os selos já estão sendo abertos, já foram abertos, desde o momento que Jesus ressuscita. A gente vai ver isso aqui. Então, vamos ler aí o versículo 1 de Apocalipse 6. Lê alguém para nós. E quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 selos grandes dizendo, como se fosse voz de trovão, venha. Isso aí. Então, o cordeiro, irmãos. Não, olhando. Vou ficar no balcão. Irmãos, então o cordeiro conquistou o privilégio de abrir os selos. E foi isso que João viu. Jesus agora, o cordeiro, abrindo o primeiro selo. Quando Jesus o cordeiro abre o primeiro selo, um dos seres viventes, lembra aqueles seres viventes que estavam ao redor do trono? A gente está tendo a continuidade daquela visão. Faz um convite para João. Qual é o convite? Vem. Então o apóstolo João agora é convidado a ver as consequências da vitória de Cristo na cruz. O que Cristo vai poder realizar? Já que ele vai abrir o livro e vai fazer executar o plano de Deus. Então o cordeiro agora pôde fazer com que esse livro fosse aberto. Ele tem essa autoridade, porque a autoridade foi dada a ele, porque ele agora é que governa a história. E Cristo, já que ele governa agora todas as coisas, não é isso que o autor aos Hebreus fala? Que foi dado toda a autoridade a ele, ele agora tem o domínio sobre todas as coisas. Então agora Cristo vai fazer valer, dentro da história, conduzir todos os eventos para que o povo de Deus seja alcançado, seja salvo. Porque não é esse o objetivo de ter derramado sangue? Comprado de todos aqueles que procedem de todas as tribos, povos, língua e nação. Agora Cristo vai fazer valer esse plano da salvação. Então, o primeiro selo aberto para fazer isso acontecer foi aí o versículo 2 que João fala aí para nós. Qual que é? Pode ler. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, João se depara com o primeiro selo aberto com o cavaleiro branco. Vamos lá. Os dispensacionalistas, irmãos, essa é uma corrente interpretativa do livro do Apocalipse. Não é a nossa linha interpretativa. Mas eles interpretam esse cavaleiro branco como se ele fosse o anticristo. Mas nós não vamos adotar essa linha interpretativa. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, que o anticristo na Bíblia, no livro do Apocalipse, nunca é descrito na cor branca. O que a cor branca representa no livro do Apocalipse? É sinônimo de quê? Pureza, santidade, retidão. Lembra o jaspe que a gente viu? A cor branca, né? Outra coisa, o anticristo, segundo a descrição desse cavaleiro branco, fala que ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo não é invencível. O anticristo ele tem vitórias temporárias. Mas esse cavaleiro é descrito como alguém que é vencedor. O anticristo não é vencedor. Ele ganha algumas batalhazinhas, mas ele não é invencível, né? Outra linha interpretativa diz que esse cavaleiro branco é o próprio Cristo. Porém, quem abre os 7 selos? Cristo. Qual é a lógica de Cristo abrir o primeiro selo e ele mesmo sair dele? Não faz muito sentido, né? Por que as pessoas acabam interpretando esse cavaleiro branco com Cristo? Lá no capítulo 19, Jesus é descrito como um cavaleiro montado num cavalo branco. Lá no capítulo 19, Jesus é descrito assim. Porém, o que ele tem
nas mãos, lá na descrição do capítulo 19? Uma espada. O que o cavaleiro branco aqui tem nas mãos? Do primeiro selo. Qual é a arma dele? Um arco. Não pode ser a mesma pessoa. Então lá no capítulo 19, é Cristo que está sendo descrito. Lembra a arma que Cristo tem? Lá no capítulo 1, quando João vê Jesus, o que sai da boca de Cristo? Uma espada. Lá no capítulo 19 você vai ver que Jesus é o cavalo, né? Alguém que está cavalgando um cavalo branco e da boca dele sai uma espada. Então, esse cavaleiro branco aqui não pode ser Cristo também, né? Porque ele tem um arco, né? Outra coisa interessante sobre esse cavaleiro branco aqui. O que ele possui na cabeça? Uma coroa. Essa coroa é uma coroa muito específica. Por quê? Existem duas palavras no grego para falar sobre coroa, que o livro do Apocalipse usa. A primeira é Stephanos, que significa a coroa de Cristo, a coroa verdadeira, a coroa real, a coroa legítima. Quando vai falar da coroa que representa a coroa de Cristo, a palavra é Stephanos. Quando é uma coroa não legítima, uma coroa falsa, a palavra é diadema, palavra grega. Essa coroa aqui é Stephanos, ou seja, esse cavaleiro branco, ele não é Cristo, o próprio Cristo, mas ele tem as marcas de Cristo. Ele está por Cristo. Então ele é do lado do bem, não é do lado do mal, tá? Esse cavaleiro branco, só para a gente entender. Então ele não pode ser o anticristo por essa razão. Como que o anticristo tem a coroa de Cristo? Não pode, de forma alguma, né? Vamos entender esse cavaleiro branco seguindo o raciocínio da visão do trono. O que a visão do trono nos mostrou? Que Cristo morreu na cruz, pagou o preço do pecado, comprou o direito de adquirir pessoas para si, não é? Foi esse o resultado da sua obra. Ressuscitou para garantir sua vitória. Subiu aos céus, expulsou o diabo de lá, o dragão, né? Que perde o trono, o domínio sobre aqueles que estavam sobre o domínio do pecado, que eram, né, não tinham a chance de ser salvos. O diabo perde o seu poder de acusação, perde o direito de enganar as pessoas, de enganar as nações, já que o seu domínio, o seu reino foi destruído, ele perde todo o seu poder, né, sobre as nações. A gente vai ver isso no capítulo 20. O diabo perdeu o poder de seduzir as nações, né? Quem é o cavaleiro branco? É a primeira consequência da vitória de Cristo sobre o diabo. O que é a vitória de Cristo sobre o diabo? Vamos ver se alguém... Como que as pessoas vão ser salvas? De que forma Cristo ordenou que as pessoas sejam salvas? Qual é a forma que uma pessoa consegue ser livre do império das trevas? Existe um meio. Já que Cristo conquistou tudo, a obra dele já está consumada, qual é o poder que Cristo nos deu para libertar as pessoas de vez? Já que agora, se algo for feito, as pessoas podem ser salvas. Já que Cristo tem o domínio agora da história. Palavra. O que Cristo deu como autoridade à igreja depois que ele ressuscitou? Qual foi a ordem que Jesus deu? Alguém vai lembrar ele? Mas antes ele fala uma coisa. Ele explica primeiro. Toda autoridade, percebem isso. Olha o que a gente está montando. Jesus fala, depois ele está para subir. Ele fala, toda autoridade me foi dada. No céu. Então a visão de João já aconteceu. Essa visão gloriosa do capítulo 5 já aconteceu. Por quê, irmãos? Ela é só representativa. Lembra que eu expliquei isso no grupo de irmãos? O fato de Cristo já ter ressuscitado, isso já destronou o diabo. O fato de Cristo ter ascendido já jogou o diabo por terra, entendeu? Ele já perdeu o direito.
Então, irmãos, o cavaleiro branco é o evangelho que vai ser pregado. O cavaleiro branco é a garantia que as nações serão compradas. Cristo não comprou todos os que procedem? Como que Jesus resgata agora? Só através do evangelho. Então, o evangelho é a primeira causa, é a primeira consequência da vitória de Cristo. Que foi a primeira coisa que Jesus ordenou aos discípulos depois da sua ressurreição. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, pregai o quê? O evangelho. Onde? Em todas as nações. O evangelho é esse cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer, porque ele vai cumprir o seu objetivo. Então essa foi a primeira ordem que Cristo deu. Alguma coisa pode deter o avanço do evangelho? Alguma coisa conseguiu até hoje na história derrotar o evangelho? Não conseguiu. O diabo conseguiu matar pregadores, matar muitos cristãos, mas deter a expansão do evangelho? O Império Romano quase destruiu a igreja, né? Só que não. Quem matava 1000, convertia 5000. O Império Romano teve que se render ao evangelho. Hoje, nos países mais fechados ao evangelho, pode saber que tem cristão lá adorando a Deus, mesmo que escondido, né? Porque o evangelho chega, não existe, irmãos, nada que possa deter. Ele é o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer. Foi o que? Você vai perguntar? Não? Achei que você ia perguntar. Então, irmãos, o primeiro ato de Cristo, quando ele vence, sobe aos céus, é coroado, é autorizar agora o evangelho a ser pregado. Essa foi a autoridade que Cristo deu à igreja. Porque o evangelho é o poder de Deus. Vamos ler aí, 1 aos Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra é a minha pregação. Não consistia em linguagem persuasiva, sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a pregação do evangelho é o poder de Deus. Vocês sabem a palavra grega usada para poder? Hã? Chifre é hebraico. Dínamos. Que vai dar origem a qual palavra? Dínamos. Lembra o quê? Dinamite. O que a dinamite faz? Pá! Né? Um barulho maior, né? Então, o evangelho é o dínamo de Deus, é o poder de Deus. Você prega o evangelho, filho, ele faz um estrago no bom sentido, né? Converte mesmo, não tem quem resista ao poder do evangelho. Ele é o cavaleiro branco que saiu vencendo para vencer. Cristo é a garantia de que o evangelho e de que a pregação do evangelho vai ser vitoriosa, né? Que ele mandou, ele deu essa ordem. Os homens e o diabo, irmãos, podem barrar, deter os pregadores do evangelho, mas nunca o evangelho. Não tem como. Pode calar a boca dos cristãos, pode impedir que a igreja, né, faça qualquer coisa, mas o evangelho ele vai chegar. De uma forma ou de outra, ele vai chegar, né? O apóstolo Paulo explicou isso para Timóteo, né? Não tem nada que detenha o evangelho. 2 Timóteo 2, de 8 a 9, quem pode ler para nós aí? Timóteo 2, 8 e 9. Lembra-te que Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, irmãos, pode deter os pregadores, não o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é vencedor. Ele recebeu uma coroa de Cristo. Ele é o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer.
Então, irmãos, existe uma única maneira de deter o Evangelho. Alguém sabe qual? Qual é a única forma de deter o Evangelho? Hã? Não pregar o Evangelho. A única forma de deter o seu avanço é não pregá-lo. Mas enquanto ele for pregado, não tem como deter. Né? Então a igreja recebe de Cristo, irmãos, a arma mais poderosa que nós temos, o instrumento mais poderoso que existe, que é o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, vidas são transformadas, países são transformados, culturas são transformadas. É só a gente ver, né, o testemunho disso. Onde o Evangelho passou, por onde o Evangelho passou, há prosperidade, há justiça, há vida decente. Agora observa as culturas onde o Evangelho não reina. É só tristeza, terror, né? Miséria, em todos os sentidos. Espiritual, material, né? Então o Evangelho liberta, né? O Evangelho traz tudo isso. Então o Evangelho ele vai ser pregado, irmãos, porque ele é vencedor, e ele vai cumprir o seu objetivo, até o último que Jesus comprou ser salvo. Enquanto isso não acontecer, Cristo não volta. Né? Por isso que a igreja tem que pregar. Porque Jesus comprou quantos? Milhares, milhões, milhares. E onde eles estão? De toda povo, tribo, língua e nação. Por isso, olha que interessante, a doutrina da eleição não é como é que fala? A doutrina da eleição estimula a pregação do Evangelho e não o contrário. Porque as pessoas tratam a doutrina da eleição de maneira equivocada. Eles falam assim, já que vocês creem que vai ser salvo mesmo, não vai salvar. Sim, mas Deus deu o quê? O meio. Como que Deus salva os eleitos? Pregando o Evangelho. Por isso que as maiores missões feitas na história da igreja foram feitas por presbiterianos, reformados. Não foi por pentecostais, foram por pessoas que criam na palavra, que tinham a Bíblia como única regra de fé e prática. Os maiores avivamentos da história foram feitos por reformados, presbiterianos. Tem calvinistas, né? Então, irmãos, o Evangelho ele vai ser pregado, não há quem impeça, porque esse cavaleiro tem uma arma nas mãos, uma flecha, né? Que vai atingir a todos aqueles a quem Cristo os comprou com o seu sangue. Então é isso. Esse é o primeiro cavaleiro. A primeira consequência, depois da vitória de Cristo, quando ele abre o selo. A primeira ordem dada é a pregação do Evangelho. Certinho, irmãos? De hoje. Alguma dúvida? De hoje? Não? Vamos orar. Deus Santo, nós te bendizemos, Pai, porque o Evangelho já nos foi dado livremente, ó Deus, porque a ordem de Cristo é para que nós preguemos o Evangelho. Independente do que nos aconteça, independente do que ocorra, o Senhor, ó Pai, tem de fato nos dado a incumbência de levar esta arma poderosa que salva, mas que também condena. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos resgatou por este Evangelho. E que sejamos também, ó Deus, instrumentos de salvação neste mundo. Porque nada pode deter o poder do Evangelho. Nós te agradecemos por tudo e é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém.